Você já deve ter visto o ator Pedro Cardoso, né, aquele ator em decadência aí da Globo, o famoso Agostinho, da Grande Família, criticando abertamente na internet a morte de Jesus. Segundo ele, a morte de Jesus não serviu para nada. É curioso como um ator em decadência, completamente desconectado da realidade, quer dar uma de filósofo e ainda mais, quer entender mais sobre o Evangelho do que o próprio Jesus Cristo. É de uma arrogância sem limites. Em que a morte de Jesus salva a humanidade? E ninguém consegue me responder. O que salva a humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. Mas se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um pai como o pai foi para Jesus, um pai que vai nos pedir a nossa vida. Então é preciso ter uma nova compreensão do cristianismo para livrar o povo brasileiro desse masoquismo, que é um masoquismo de origem cristã muito profundo, mas de um cristianismo que eu reputo equivocado. Jesus perdeu quando morreu. Ele não ganhou. Jesus perdeu. Jesus perdeu. A vida dele é que é o exemplo e não a morte. Então esse é o apelo que eu faço a quem é cristão. Se mire na vida e não na morte dele. Não na ressurreição, mas nos exemplos dados em vida. São exemplos de quê? De tolerância. Bom, vamos dar uma analisada rápida aqui para mostrar esse cidadão aí que o quanto ele está errado e quanto ele não tem condições nenhuma de aconselhar os cristãos. Primeiro, a morte de Jesus foi essencial para a nossa salvação. Foi graças à sua morte e ressurreição que nós tivemos condições de nos achegar a Deus. Ou seja, tudo era planejamento divino. O ator Pedro Cardoso acha então que Deus fez um planejamento e deu errado. Em Isaías 53, versículos 5 e 6, o profeta diz o seguinte, abre aspas, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Ou seja, se não fosse a morte de Jesus, jamais nós poderíamos nos achegar a Deus. Mas ele acha que isso foi um planejamento inútil, né? E tem mais condições de dizer isso do que o próprio Isaías. Na primeira carta de Pedro, coincidentemente mesmo o nome do ator aí, né? Pedro diz o seguinte, e ainda é mais claro do que Isaías. Ele carregou os nossos pecados no madeiro, ou seja, na cruz, para que nós vivêssemos para a justiça. Que justiça é essa? Justiça de Deus. Porque se fôssemos pura e exclusivamente por essa justiça, nós seríamos condenados. Mas Deus resolveu fazer justiça, sacrificando seu próprio filho em lugar do cordeiro para nos salvar. De novo, para o ator aí, todo esse planejamento foi por água abaixo. E para completar, né, para não deixar dúvida de que isso foi um plano feito por Jesus e por Deus, e isso não iria dar errado, o próprio Jesus diz, lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 28, ele diz o seguinte, este é o meu sangue, derramado em favor de muito, para a remissão dos pecados. Mas é claro, Pedro Cardoso não tem tanta capacidade assim, nem inteligência para entender o que é perdão dos pecados. Ou tem, ou será que ele é melhor do que Jesus Cristo para entender o plano da salvação? Na verdade, o que esse ator está fazendo é ficar preso nesse seu mundinho globalista e progressista, que se acha mais inteligente do que o próprio Jesus, do que o próprio Deus, ou melhor do que o Evangelho. E se isso fosse por pura ignorância, já era mais do que motivo suficiente para ele ficar calado, não manifestar a sua burrice. Mas não é não. Não se engane. O que esse público quer, o que esse público progressista, globalista quer, na verdade, é banalizar o Evangelho, esculhambar o Evangelho de Deus, porque eles não toleram a palavra de Deus. Na verdade, eles estão imersos à sua arrogância progressista. Acham que tem autoridade de chegar e dizer uma besteira dessa que ele disse do Evangelho. Mas vamos ser honestos. O que é que a gente pode esperar de um ator da Rede Globo? Uma pessoa que tem uma inteligência mediana, uma pessoa que não tem princípios morais, uma pessoa que é um progressista. Que conselho útil um elemento desse pode oferecer para nós que somos cristãos? A Bíblia diz lá em Gálatas 1, 8 e 9 que seja anátema, ou seja, maldito aquele que deformar a palavra do Evangelho. Isso serve para todos, inclusive para ele. Até a próxima.